O caso do OVNI que apareceu lá no rancho do Mike tá tomando uma proporção que ninguém imaginava. Para quem não tá ligado, né, no domingo, último domingo aí, dia 31 de maio, o Mike Leão, né, um influenciador que trabalha com ali conteúdo de resgate de animais, né? Ele cuida ali dos bichinhos dele ali no sítiozinho dele, lá em Campo Largo, no Paraná. Ele postou alguns vídeos relatando o avistamento de um objeto enorme, luminoso, lá no céu, próximo ali do seu sítio, né? No caso, está sendo noticiado internacionalmente em portais e canais dedicados aí a OVNIs, colocando então Campo Largo meio que no centro da ufologia mundial, né? Eu acho que talvez não exista nenhum caso mais comentado sobre OVNIs do que esse aí no momento. Em menos de 72 horas, a FAB e a ABIN se pronunciaram oficialmente. Um suposto documento de agência aí, da agência de inteligência, né, apareceu. Uma segunda moradora filmou algo parecido dias antes em Santa Catarina. Ufólogos da MUFON Brasil entraram na investigação e isso é só o começo, cara. Tem muita coisa aí e a gente vai te atualizar sobre esse caso nesse vídeo aqui que tá bombando, é o caso do momento, tá? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, talvez o capítulo mais surpreendente das atualizações veio no dia 2 de junho, quando o Mike ele publicou nos stories um documento com o cabeçalho da Presidência da República e da Agência Brasileira de Inteligência, né, a ABIN. No documento ali, identificado como Comunicado Oficial de Atendimento, número blá 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 blá, blá, né, um suposto agente diz entrar em contato por meio de um perfil pessoal e afirma que o objetivo seria orientar Mike sobre eventuais contatos de agências de inteligência internacionais. O texto pediu uma reunião presencial com o Mike para poder tratar dos acontecimentos que ele relatou, orientá-lo sobre possíveis contatos aí de órgãos internacionais, né, e garantir os seus direitos constitucionais como cidadão brasileiro. O Mike disse que ele ficou com medo e ele recusou o encontro. Então, me desculpe, mas no comunicado pode ser oficial, mas eu não vou receber ninguém, gente, que não seja um órgão ou alguém muito respeitado. Eu não quero pessoas curiosas aqui, eu estava até agora cuidando dos animais, graças a Deus, hoje eu pude soltar todo mundo, tá todo mundo em paz. Eu não vou receber, gente, ninguém que seja curioso. Querendo ou não, as pessoas já estão falando um monte de merda, já estão falando um monte de mentira, então deixa que falem, gente. Pra mim não vai mudar nada. Eu só vou fazer o boletim de ocorrência, hoje vem as reportagens, né, na minha casa. Gente, eu já tô com quase 500 mil de seguidores, eu nem sei como lidar com tudo isso. Espero que essas pessoas também acompanhem minha rotina, apoiem meus animais aqui, a forma com que eu levo a minha vida. Então tá acontecendo muita coisa, gente, tá sendo assim, minha cabeça tá mil, assim, sabe, gente? De verdade. A ABIN respondeu rápido, foi direta, né? A Agência Brasileira de Inteligência informou que não entrou em contato com o influenciador e não reconhece a autenticidade desse documento aí que circula, né? Ou seja, o documento, portanto, deve ser falso. A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, informou que no dia 31 de maio nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea e que aeroportos locais não reportaram também informações sobre objetos desconhecidos. A FAB afirmou que o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade. Na prática, né, os radares oficiais não viram nada. Isso pode significar que não havia nada, pode significar que o objeto estava em uma altitude baixa, né, que os radares não pegaram, ou pode significar que a FAB não quer comentar sobre isso. Também, né? Em entrevistas e atualizações posteriores, o Mike ele foi adicionando alguns detalhes que não estavam nos primeiros vídeos, tá? Ele disse que o objeto tinha aproximadamente uns 80 metros de comprimento, cara, que é muito grande, né? Seria aproximadamente o tamanho de um navio aí. Isso descartaria, então, a hipótese de que poderia ser um drone agrícola, né? Daqueles que, sei lá, deve chegar uns 5 metros no máximo, ou acho que nem isso, talvez menos. Ele descreveu ali sons metálicos que lembrariam uma corrente de navio ou algo ancorando sobre a casa. É um barulho de... não sei explicar pra você, assim. É algo que nunca escutei, né? Uma vibração, vamos dizer assim. Aí eu voltei pra casa, né? Subi ali na sacada, ainda fiquei olhando, porque fiquei preocupado com esse barulho, né? E daí vem o estalo em cima da minha casa, né? Aí que as coisas começaram a ficar bem assustadoras, né? A partir disso, ó, o barulho em cima da minha casa foi como se fosse uma corrente de navio,
O barulho foi muito alto, né? E eu ainda saí ali fora. E eu tava gravando, tipo, em sequência, quase uma live, vamos dizer assim. O objeto passou sobre o sítio sem emitir vento ou ruído de motor, então isso foi o que diz ele que foi uma das coisas que mais assustou, tá? Essa falta de barulho, de motor aí na hora que passou, né? Por outro lado, tinha esse barulho de corrente aí que ele fala também, né? Tava até, inclusive, ali que ele filmou mais cedo na casa dele. Bom, o Mike também, ele relatou que aconteceu alguns danos numa cerca elétrica que ele tinha na propriedade, né? E essa agitação ali dos animais, né? Que foram parte dos acontecimentos daquele dia. Já tava tudo sério. Como que os animais estavam? Os animais estavam muito agitados, né? Eles estavam, os cavalos e as aves, as aves estavam vocalizando muito, né? E os cavalos estavam em grupo, né? Eles estavam olhando para algo fixo, coisa que eles não fazem, né? E não é um comportamento normal, eles estavam em estado de alerta, né? E daí começou com eles assim, né, na verdade. Aí após isso eu desci para ver se não era uma onça, um bicho, um ser humano, e tinha uma pessoa ali embaixo, né? E enfim, daí eu deixei meio, falei, é uma pessoa, não é nada, né? Só que eles continuaram a ficar mais agitados ainda, né? Numa entrevista à Rádio Jovem Pan, ele acrescentou um detalhe que ninguém sabia, tá? Meses antes do avistamento, 9 ovelhas desapareceram no exato local onde ele ouviu ali os estalos na mata. Então assim, as poucas ovelhas que foram encontradas, ele disse que estavam sem órgãos internos, sem coração, sem fígado. Algumas pessoas dizem que isso é o comportamento de ataque de onça, tá? Já outras falam que onça não faz isso, enfim, tá? Eu vi um vídeo do biólogo até recente, o biólogo falando que onça faz isso, tá? Ela mata e arranca todos os órgãos internos. Então assim, ou é onça, ou pode ser o ZT, ou pode ser o chupacabra, né? Pode ser isso aí também. Bom, a internet, é claro, não ficou quieta, esperando a resposta oficial, né? Alguns seguidores pegaram os vídeos de Mike, aplicaram filtros de ruído para poder amplificar os sons estranhos captados aí nas gravações, e ficou meio tenebroso o negócio, tá? Venha. Vamos, Billy, venha. Ó. Muita gente disse que esse som se parecia com o de um filme de Aliens que tá prestes a lançar, né? Acho que é o Dia D, se eu não me engano, do Steven Spielberg. Cara, e realmente tá bem parecido mesmo, tá? Isso alimentou tanto ali a teoria do fenômeno ser real, né? Quanto do marketing também. Então, assim, tá ajudando o marketing do filme, tá? Agora eu tô com vontade de assistir esse filme aí. Vamos ver o que temos pra hoje. Vamos... Hoje é a sensação de um inseto. É um inseto, gente. É a sensação de estar com um grilo na orelha. Sabe? Tipo, eu não sei explicar, gente, mas é uma frequência. Outros usuários pegaram ali fotos da região, né, da serra de dia e sobrepuseram ali com as imagens do objeto à noite, mostrando exatamente em que ponto da paisagem o objeto estava localizado. E também teve quem resgatou relatos aí da Operação Prato, né, a investigação militar brasileira dos anos 70, que foi conduzida pelo Major Wirangê Holanda, lá no Pará, onde ele tem uma entrevista muito boa dele aqui, inclusive, de quase 2 horas no YouTube, tá, dele descrevendo algumas coisas, e dentre as coisas que ele descreveu, ele fala sobre ouvir um som metálico, parecido com o de uma catraca ali, de bicicleta, né, quando ele viu esses OVNIs aí. Então assim, a semelhança com o som que o Mike descreveu parece grande também, né? Isso, é claro, alimenta os teóricos da conspiração. Ele parou de... Você está ouvindo? Ele estou. Era esse barulho da catraca. Aquele... Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. No meio desse barulho, esse oscilante. Teve também quem ousou fazer ilustrações com IA a partir do desenho que o Mike fez do OVNI, né, numa tentativa de melhorar o entendimento da figura. Nas redes também circulam aí imagens de 2013 do Google Maps de uma colina que muita gente apontou como sendo o local onde a nave teria pousado, né, ou pairado, destacando uma estrutura vermelha pequena na imagem que alguns chamaram de a nave. O Mike, ele foi rápido aí em responder e desmentiu, falou que aquela área ali não era nem perto ali de onde ele mora, nem
nem o local onde ele avistou o objeto. Outra comparação que viralizou ali foi o som de estalo, né, descrito por Mike, com o som associado ao Bashar. Bashar seria uma entidade extraterrestre canalizada pelo médium americano Daryl Anka, enfim, se eu estiver pronunciando errado aqui, me perdoe, tá? Desde os anos 80, tá? Tem uma base grande aí de seguidores na comunidade ufológica que acompanham, cara, e se você for ver ele incorporando essa entidade, realmente o barulho parece bem parecido, né? Ficou redundante agora, né? Mas parece mesmo. Agora escutem o barulho que o Bashar faz. You hear that? Muita gente que diz acompanhar os ensinamentos do Bashar, né, disse reconhecer similaridades entre o som que o Mike descreveu e os sons que aparecem em algumas transmissões e gravações ligadas a esse fenômeno, né, o que, é claro, gera mais comentários conectando esses casos. Alguns internautas foram além aí nas análises dos vídeos, né, e afirmaram ter encontrado algo perturbador numa das gravações ali feita durante o dia pelo Mike, né, onde ele estava falando do som estranho. Segundo essa galera aí, em um frame do vídeo, ao lado de uma árvore, seria possível ver uma figura estranha camuflada na vegetação, né, com que parece, sei lá, ter olhos grandes, puxados, né, como de aliens mesmo, né, uma postura meio parada, com as mãos juntas, mas não sei, vocês conseguem enxergar isso aí também? Uma moradora chamada de Jess Annelise, ela publicou no próprio Instagram um vídeo filmando o que parecia, né, ou parece ser o mesmo objeto no céu, tá gravado de uma perspectiva dela ali, possivelmente no mesmo período, talvez. Outro avistamento surgiu para dar ainda mais peso ao caso, é um seguidor aí da página do Instagram Ovniologia, né, chamado de Kleberson. Ele filmou um objeto no céu sobre o rio Barra da Prata, em Santa Catarina, no dia 27 de maio, né, 4 dias aí antes do avistamento aí do Mike. As imagens foram feitas aí por volta das 8 da noite, lá na ponte dos Marquete, enquanto ele seguia para casa de um amigo. O registro mostra luzes no céu sobre a região que fica próxima a uma área indígena na divisa. O fato de o avistamento ter acontecido dias antes, né, e em um estado vizinho, numa região próxima geograficamente, é claro, alimenta a teoria de que poderia ser o mesmo objeto se deslocando pela região sul do Brasil antes de aparecer lá perto do sítio ali do Mike. O caso atraiu rapidamente a atenção da comunidade ufológica brasileira. Pesquisadores aí da MUFON Brasil já estão analisando os vídeos, e uma investigadora aí chamada de Elaine Warta Mota, ela disse publicamente que o fenômeno parece luminoso, mas que ainda é necessário descartar explicações terrestres antes de qualquer conclusão. Vários jornalistas de emissoras diferentes foram pessoalmente ao sítio do Mike gravar reportagens, tá? O caso foi exibido em programas aí, de TV no Paraná, de alcance nacional. Eu vi até o G1 até parece que tá lá, cara. O negócio está tomando uma proporção gigantesca. Em poucos dias, o Mike saltou de aproximadamente 40 mil seguidores para mais de 1 milhão no Instagram. Só que junto com esses novos seguidores, é claro que vieram os ataques pesados também, né? Ele fez um vídeo relatando que ele tá recebendo ameaça de morte contra ele, contra a família. Cara, não dá para entender, né? Deve ser galera querendo causar, né? Deve ser troll querendo causar, porque não tem lógica você ameaçar o cara porque o cara filmou um negócio no sítio dele, né? Sei lá, às vezes é gente querendo... É troll querendo zoar pra pagar de, você tá sabendo demais, vamos te matar. Porra, como que se fosse adiantar alguma coisa? Ele já filmou, já bombou pra caramba, já, não tem... A não ser que os aliens comecem a visitar aí lá com frequência, né? Ontem eu vi um casal, né? Eu até comentei lá na publicação deles que eles pegaram minha imagem, colocaram bem grandão, pegaram uns baseados, chá de cogumelo, ele e a esposa falando pras estrelas que pra ver nave tem que estar em substâncias alucinógenas. Eu dei uma olhada no perfil deles, realmente eles precisam fazer isso pra ganhar dinheiro, gente. Eles precisam descredibilizar uma pessoa, falar que ela tá usando substância ilícita pra pagar as contas. Porque eu vi a realidade de vida deles, eles não têm 1% do que eu já conquistei com o meu trabalho honesto aqui. Eu, graças a Deus, gente, durante 1 ano e meio na internet, vocês, meus seguidores antigos, sabem disso. Eu nunca descredibilizei nem um outro criador de conteúdo por nada, mesmo não concordando até com posicionamento político. Eu sempre me mantenho na minha. Então, gente, deixa que eles paguem as contas deles. No meio de toda a repercussão, o Mike aproveitou a visibilidade, né, postou ali um vídeo denunciando o prefeito de Campo Largo por descaso com a região onde ele mora, né, apontando falta de saneamento básico, de estradas adequadas, como problemas aí que a comunidade enfrenta há anos sem resposta do poder público. Então, assim, ponto positivo pro Mike aí, aproveitou a visibilidade para dar uma cutucada aí no estado. Outro detalhe que chamou a atenção aí foi o que aconteceu ali, uma vaquinha, né, o Mike ele já tinha uma vaquinha ativa para poder arrecadar dinheiro para alimentação ali, cuidar dos animais, né.
né? Como ele já trabalhava com isso nas redes sociais, nessa vaquinha tinha um valor modesto ali de R$1.500. Só que é claro, com a explosão de seguidores, a campanha ultrapassou R$50 mil. Então, assim, essa galera nova aí também tá apoiando o Mike nesse conteúdo dele ali, sem ter a ver com OVNIs, né? Mas e aí? Essas são as atualizações, então, mais recentes. Se tiver mais coisa, a gente traz aqui, mas eu quero saber de você, né? Vocês acreditam que ele realmente filmou alguma coisa ali extraterrestre ou algo com uma tecnologia que a gente desconhece ainda? Pode ser até que seja, sei lá, algo terrestre mesmo, mas, sei lá, vai que é uma coisa, uma tecnologia de outro país que tá pra cá. Tá vendo alguma coisa? Que deve acontecer, cara. Deve acontecer. Eu acho que essa galera aí, Estados Unidos, China, Rússia, deve ter umas naves aí que a gente não faz ideia de como é que é, né? Pode ser também. Enfim, né? Comenta aqui o que você acha disso tudo. E se tiver mais coisas, já se inscreve no canal que a gente vai trazer aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.